Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Dia 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação. E nós, cabo-verdianos, mané que está a alimentação, mané que não tita consumir este produto, que tipo de produto que não tita consumir, bem, enfim, né? Tudo o que tem a ver com a alimentação. E a zona especificamente, preocupação tem a ver com a erradicação da fome. E, portanto, o que é que nós trazer para o programa hoje? Nada mais do que a representante da FAO, para bem falar nós, portanto, sobre a doutora Ana Laura Touza, para falar nós sobre a questão da alimentação, as nossas ações são o nosso futuro, certo? Obrigada por ter aceito o convite. Sim, muito boa tarde, Denise. Sim, o lema deste ano, do Dia Mundial da Alimentação, são nossas ações, é nosso futuro. E tem a ver com que tudo o que nós fazemos hoje tem um impacto no sistema alimentar, e o sistema alimentar como você sabe, começa na semente da produção agrícola e acaba no prato. Então, tudo que nós fazemos, sendo da parte agrícola, sendo a parte de produção, a parte de distribuição, a comercialização e a preparação dos alimentos e a comida, todas essas ações, todas essas do presente têm um impacto no futuro, sobretudo num futuro que, como você bem sabe, estamos a falar dos impactos das mudanças climáticas. A agricultura contribui em um terço dos efeitos que produzem as mudanças climáticas. Então, nós temos que trabalhar para produzir sistemas alimentares mais sustentáveis. E essa é a mensagem da FAO para este ano. Nós temos que fazer mudanças na maneira em que o mundo se está a alimentar. E para isso temos que começar em cada uma das partes dos sistemas alimentares. Claro, com certeza. Para além desta mensagem forte, não é? Querem passar com este lema este ano, não é? 2021, será que isto também não é um apelo à segurança, não só esta parte que nos explicou, desde da confecção, o cultivo, etc., né? Até chegar ao consumo, mas também não apelam à segurança alimentar em todo o mundo com este lema, com esta mensagem? O que está a acontecer com sistemas alimentares no mundo agora? Que isso, como você está a falar, o mundo produz suficientes alimentos, o planeta produz suficientes alimentos para toda a população mundial e a mais. Mas o que acontece é que uma parte importante desses alimentos perde-se. Perde-se seja a nível das colheitas ou a nível da produção. E isso também tem um impacto nos custos e na disponibilidade dos alimentos. E também, imagina que se você está a produzir e há uma perda, isso na natureza tem um impacto. Então, temos que melhorar a produção. Por isso falamos também que um apelo a ter um melhor consumo, uma melhor produção. Neste momento, na população mundial, praticamente uma terceira parte da população mundial não está a receber, não está a ter acesso a uma dieta saudável. E uma parte também, são 3 mil milhões de pessoas que não estão a ter acesso a uma dieta saudável. E uma parte disso também, 800 milhões de pessoas, não estão a ter os suficientes alimentos para ter uma nutrição, estão a ter fome, o que nós chamamos fome. Então, imagina, por um lado estamos a produzir a mais e por outro lado estamos a ter um impacto na segurança alimentar de quase um de três habitantes do planeta. Então, há que fazer uma ação já, por isso apelamos a que nossas ações do presente vão ter um impacto no futuro. É que parece um contrassenso, não é, doutora? A questão, produzimos até a mais do que aquilo que é consumido, não é? Temos muita perda, mas entretanto temos fome. É assim. Não parece uma coisa bater certo com a outra, não é? Não deveria haver fome se temos esse excedente. Portanto, tem muita coisa ainda, não é, que explicar à volta dessa questão. Mas também a mesma, este ano, portanto, este lema também foi lançado com esse intuito de chamar a atenção à existência da fome, tentar erradicar a fome, não é? Mas, por um lado, vemos aumento de fome, mas também vemos muita subnutrição e obesidade, que também que não
não bate certo, não é? Isso tem a ver com, como estamos a falar de que há 3 mil milhões de pessoas que não estão a ter acesso a uma dieta saudável, aí temos o problema de as doenças não transmissíveis, como tem a ver todas as doenças que começam no prato de comida, sobretudo em algumas em países como Cabo Verde, que são países insulares e que a produção de alimentos é pouca, há muita importação de alimentos, há um risco de importar alimentos que não sejam saudáveis e, sobretudo, estamos a falar de alimentos que sejam ultraprocessados, que têm um alto nível de gordura, alto nível de sódio, alto nível de açúcar. Então, estas 3 mil milhões de pessoas têm acesso à comida, mas não tudo o que se come é saudável. E aí é onde queremos chamar a atenção. Pois, lá está, é aquilo que nós escolhemos, né? E aquilo, a forma como, não é só escolher, como a doutora está aqui a dizer, ou o que está disponível no mercado para nós consumirmos, mas a forma como preparamos e consumimos também pode afetar grandemente a saúde e o ambiente, certo? Certamente, por isso é que há que pensar num sistema como um todo. E a FAO intervém em cada uma destas partes do sistema alimentar. A produção de alimentos, como se consome, como você muito bem fala, não é às vezes é um problema de escolha, às vezes é um problema de disponibilidade. Sim? Quais são os alimentos que há no mercado para você poder fazer uma escolha? Por isso, há duas partes. Por um lado, são os alimentos que estão a ser fornecidos e disponibilizados nos mercados e que sejam acessíveis à população. Aqui há um problema que tem a ver com as políticas do governo, que tem a ver também com o setor privado, com a produção, também com a tecnologia, com os sistemas de pesquisa. E, por outro lado, está o consumidor, que tem a ver, aí há problemas de educação, às vezes, alimentar, de fazer boas escolhas, também ter o rendimento para ter acesso a uma comida saudável, a um prato de comida que seja saudável. Tudo isto tem a ver com o que acaba por ser, cada dia, a saúde alimentar das pessoas. Sim, com certeza. Bom, mas portanto, nós estamos a viver um contexto bem específico, digamos assim, também, não é? Não só tem esta questão que diz, que é principalmente nestes países como o nosso, de subdesenvolvidos ou de desenvolvimento médio, que têm esta falha em termos de produção. Nós não produzimos muita coisa, né? Muita coisa é exportada e daí o que está disponível muitas vezes é o que as pessoas recorrem, mas nós conseguimos ter produtos biológicos, produtos produzidos cá também, que vêm diretamente da terra. Muitas vezes é saber como aproveitar aquilo que temos, não é? Acho que talvez aí precisa de melhor educação, né, nesse sentido. Bom, de facto, Cabo Verde está a fazer muito bem. Eu acho que há 20% da produção alimentar que é própria. E só para ir ao mercado aqui na praia e ver que há hortícolas, há variedade, há muitas cores. Sim. Então, há uma produção local. E isso seria uma primeira boa decisão, comprar localmente, comprar a produção própria, porque isso tem um impacto de todo ponto de vista, primeiro, saudável, como já vai falar uma nutricionista especificamente disto, a nutrição dos produtos de mais perto, também tem a ver com não tem transporte, então são frescos. Isso já fala da qualidade da produção e claro, também o custo, porque é de perto, não tem que ser trazido de longe, então fica mais acessível, ou deveria ficar mais acessível em princípio. Então, uma boa escolha para consumir produtos saudáveis e mais baratos, que era a pergunta que estava a fazer no início, seria começar a consumir produtos mais locais. E locais assim de perto, não? Peixe, hortícolas de Cabo Verde, isso seria uma boa
uma boa decisão, uma boa escolha. Pronto, mas eu estava a dizer inicialmente, portanto, o contexto específico que nós estamos a viver neste momento é a questão da pandemia, não é? Que, pronto, volta e meia a gente tem que buscar esse assunto porque infelizmente veio influenciar muita coisa. O setor económico é um deles, não é? E teve impacto direto também quando se fala de alimentação mais barata, mais acessível e tudo o resto, com certeza. Bom, a nível mundial, estamos a falar que nós trabalhamos para a fome zero. A FAO trabalha para atingir o Objetivo de Desenvolvimento 2, que é de atingir a fome zero. Este tem sido um objetivo que ainda antes da pandemia já estava a não ter um desenvolvimento como planejado. Estava a ter a nível mundial, os níveis de malnutrição e de fome não estavam a mudar. Já tínhamos uma preocupação na FAO a nível global. Os indicadores não estavam a mostrar um bom comportamento destes números. Com a pandemia, ainda empeorou, porque, sobretudo, a pandemia afetou o transporte dos alimentos. Sim. E isto teve um impacto chave na disponibilidade de alimentos e também no preço dos alimentos. A nível global, algumas que nós chamamos as commodities alimentares, ou seja, os produtos, alguns como arroz, como milho, como trigo, têm aumentado e ha tido um impacto na dieta, não é, de muita população. Isto também, em alguns países, aqui não aconteceu muito, mas também há um impacto na produção de alimentos. Aqui, como estava dizendo, não aconteceu porque os produtores não podiam ser trasladados ao local de produção. Sim? Então, o transporte, a dificuldade de mobilização no momento quando estivemos todos fechados em nossas casas, teve muito impacto. E também, por outro lado, como estava a dizer, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, os rendimentos de muitas famílias ficaram diminuídos, e então a capacidade de comprar alimentos também foi impactada. Também diminuiu. Também diminuiu. Então, é um balanço do texto é negativo. Estamos a falar que na região, a FAO tem uma estimação que o impacto na sub-região de África Ocidental, pelo menos mais umas 16 milhões de pessoas mais estão a sofrer algum problema alimentar, insegurança alimentar. Com certeza, e tendo em conta estes pontos que aqui frisou, não é? Tendo em conta estes aspectos, qual é o compromisso que a FAO, Cabo Verde, ou de uma forma geral, Cabo Verde assume, não é? Para melhorar o sistema alimentar dos cabo-verdianos? Bom, a FAO está trabalhando aqui em Cabo Verde desde praticamente o início do país, desde a independência. Poucos meses depois da independência, a FAO começou a trabalhar aqui. E nós estamos a trabalhar muito fortemente em apoiar o país, em primeiro lugar, a ter as regulações alimentares e as políticas para favorecer o acesso na segurança alimentar da população. Por outro lado, também temos muitos projetos e iniciativas para melhorar a produção agrícola, também uma pecuária, das pescas, e também nós estamos a trabalhar em procurar a resiliência das comunidades aos efeitos da mudança climática, que, como estamos a falar, a agricultura tem um impacto nas mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas têm um impacto na agricultura. O acesso à água é chave para a produção agrícola, para a produção pecuária, e então nós estamos a trabalhar também, um compromisso de trabalho com o governo, em disponibilizar ferramentas tecnológicas e apoio técnico em todas estas valências. Sim, e espero que este trabalho, né, prossiga e que prossiga rápido, né, e com as melhores condições é o que se espera. Mas antes de passar à minha próxima questão, esta mesma questão foi colocada a alguns cabo-verdianos pela cidade. Então vamos assistir, eu convido a assistir comigo um vídeo, portanto, desta questão que eu vou lhe perguntar a seguir, que foi colocada, a ver o que é que as pessoas acham sobre dieta. O que é uma dieta saudável e o que é preciso fazer? Vamos assistir.
a alimentação mais saudável, que ela não tem que saber qualquer alimento que não tem que comer. Tipo, se alguém que gosta de uma fruta, ele tem que saber qualquer benefício que a fruta traz. Ele tem que saber benefícios também. Tem alguém que é alérgico a uma fruta, também ele fica fruta larma. Não tem várias frutas que ainda pode comer, mas é coisa fruta como feijão, peixe, carne. Bom, aquilo até depende de pessoas também, sabe? E nem sempre eu estou consumindo alimentação saudável. E depois também tem aquela questão que todo alguém está falando, não, nunca tem como de consumir uma alimentação saudável, sabendo que todo dia não está mais cedo, não está cedo, depois para chegar na casa, outra hora não está acaba de comer aquelas comidinhas rápido na rua, que normalmente está afeta a nossa saúde. E que sempre não tem que estar atentos àqueles diagnósticos, para a partir dali, que não está acaba de hoje, mas não tem algumas coisas diferentes. E muitas das vezes são pessoas que deixam de mal para morrer, estão comer fora da hora, estão comer uma alimentação super, hiper mareado, né? Não está falando assim. E também uma consulta de nutricionista. É sempre bom para poder acompanhar pessoas que estão na fase de desnutrição ou algo do gênero. Por exemplo, planos de alimentação. Tem muito alguém que está acostumado a fazer, porque na geleira, por exemplo, segunda, sexta, dizer que está fazendo. Ou talvez de noite, por exemplo, almoço, está fazendo comida e de noite está guarda na geleira para depois vai próximo dia para comer. Tem um ditado a dizer que nós é o que nós está a comer. Então, se nós é o que nós está a comer, obviamente, tudo o que nós escolhemos para a nossa alimentação está feito a nós diretamente, nos forma de nossa saúde, nos dia a dia e ambiente, obviamente. Porquê? Quando nós estamos a comer um alimento, se ele está de acordo a que, por exemplo, um alimento seja ou contaminado ou um alimento que tem que os nutrientes adequados, não comer só para comer, nós dia a dia fica sempre afetado. Mas dizer que nós é segundo serve é nosso intestino. Então, um alimento que pode jogar para afetar nos intestino, criar alguns problemas, nós dia a dia, praticamente um dia a dia, é tudo à volta daquele alimento. Não quer desenvolver nada, nem nosso corpo está a desenvolver, nossa saúde também está a ficar prejudicada seriamente. Obviamente que depois aquele alimento, o que nós experimentamos no ambiente, também afetar por causa do alimento que nós consumimos. Então, uma série de conjuntos que está ligado. A alimentação, nosso estilo de vida, a nossa saúde, é uma coisa só. Doutora, portanto, um bocadinho por estes testemunhos que nós tivemos há bocado a assistir, acabam por dizer, resumidamente, não é? Acabam por dizer isso mesmo, que as nossas ações põem em causa o nosso futuro. Portanto, a nossa dieta interfere diretamente com a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, enfim, a nossa forma de viver o dia a dia, não é? Então, aí vem a questão que eu queria lhe colocar, tendo em conta também estes testemunhos. É como podemos tornar as dietas mais saudáveis. Já falou da questão de mais barata, não é? E mais acessível, mas mais saudável. Que acho que essa que é a maior dúvida, né, das pessoas. Bom, aqui as pessoas têm, em primeiro lugar, eu acho que a conexão saúde e dieta está clara em todos, sim? Que sim. A nossa saúde depende de uma dieta saudável. E então a conexão é clara. Como ter uma dieta saudável? Em primeiro lugar, temos que ter uma dieta variada, sim? E, como estava a dizer, tem que ser uma dieta que tem que ter uma boa combinação de todos os produtos, de frutas, como falava o jovem no início, mas também de todos os alimentos que estão na pirâmide alimentar em proporções adequadas. Uma das preocupações que falou a senhora, e eu acho que é muito bom, que colocou no cuidado dos alimentos, que estamos a dizer como os alimentos são manuseados, como são consumidos e produzidos, e colocou uma questão que é muito certa, não só a proporções dos distintos grupos alimentares é importante, mas tem a limpeza e o cuidado que se tem que ter-se em conta o momento de consumir, produzir e consumir os alimentos. E isso é chave, e às vezes as condições não ajudam a ter este cuidado. Há muitas doenças, de facto, há números assustadores, não é? 400 milhões de pessoas morrem
no mundo devido a doenças relativas à segurança dos alimentos, à qualidade dos alimentos. Então, há um vínculo muito forte entre a qualidade dos alimentos que nós estamos a comer, a inocuidade, que chamamos, e isto tem muito a ver também com acesso à água em boa condição, porque a água tem a ver com a limpeza das mãos, a água que nós estamos a beber ou a água em que estamos a produzir os alimentos. É chave. A água tem aqui um ponto-chave para a nossa saúde também, que é uma das peças alimentares chaves em nossa saúde. Uhum. E agora, para finalizar, não é? Gostaria que a doutora pudesse deixar uma mensagem. Vi que há bocado frisou muito bem uma das ODS, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a número 2, que não é Fome Zero, mas sei também que vocês preocupam-se com a 3, Saúde e Bem-Estar, e com a 12, não é? Consumo e produção responsável, que foi o que acabou por nos explicar, não é? Portanto, que mensagem deixa então para as pessoas que estão a assistir, alusiva a este dia? Bom, eu acho que uma mensagem que a FAO está a colocar, que as nossas ações, quais são essas ações? Então, em primeiro lugar, falávamos fazer uma escolha sempre pensando em o poder nutricional e a qualidade dos alimentos que nós estamos a consumir. Ser consumidores que estão a razonar, a pensar os alimentos que estamos a consumir. Isso é uma coisa que cada um de nós pode fazer cada dia, mantendo a limpeza e que estamos a falar. Também é muito importante promover um bom uso dos alimentos, porque nós fazemos muitas vezes perda dos alimentos. Tentar consumir, produzir as quantidades que nós vamos a consumir, manter os alimentos em boas condições para ser consumidos, tentar desperdiciar um mínimo dos alimentos e também utilizar esses alimentos que se podem reciclar para fazer compostagem ou utilizar o resíduo dos alimentos. Outra coisa que é importantíssima, como consumidores, estávamos a falar, consumir local. Consumir o que é produzido pelos agricultores, pelas agricultoras, pelos pescadores perto. Consumir local, consumir fresco. Isso acho que é essencial nas escolhas que nós temos que fazer. E também procurar apoiar o consumo orgânico e a produção orgânica. Tentar e fazer uma boa escolha também. Os alimentos, a maioria dos alimentos que são processados tem uma etiqueta ou informação nutricional, tentar saber bem o que quer dizer. Aqui é um papel também do setor público e das universidades, do setor educativo também, para formar bons consumidores de alimentos. E isso é chave para a nossa saúde. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la e tê-la aqui hoje connosco para falar um bocadinho sobre este Dia Mundial da Alimentação. As nossas ações são o nosso futuro, certo? Obrigada, até a próxima. Fazemos um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde, hoje com o tema alimentação, as nossas ações são o nosso futuro e tem a ver com a comemoração de 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Na segunda parte não tem a doutora Elizabeth Alves, portanto já cara conhecida por essa banda, para vir dizer-nos um bocadinho sobre esse lema, né, doutora? As nossas ações são o nosso futuro. Quando não te falar de alimentação, o que é que isso significa? Boa tarde, Denise. Obrigada pelo convite outra vez. O que é que significa? Como a convidada anterior falou, né? Nós estamos a falar de um sistema alimentar mais eficiente, com qualidade e mais sustentável. Mais eficiente significa o quê? Produz, né? É que leva a uma produção em massa, né? Produção elevada, modo que agora tem, não se produz cheio, mas tem pessoas que se conseguem tem acesso a aqueles alimentos, né? Então, é ser eficiente na produção, não produz aquela quantidade que dá para todo mundo, que todo mundo está conseguir aproveitar, onde que não está conseguir também que desperdiça ou que afeta ou que tem um impacto no ambiente. Porque quando está fazendo produção em massa, não usa solo de uma forma
exagerado, nunca se dá tempo para recompor, né? Então não acaba para ter a redução de minerais, então de nutrientes no solo. Então aquele alimento que não está bem comer, então é um alimento não nutritivo, que é um alimento que tem deficiências de nutrientes também. Quando está falando de qualidade, você está referindo também a questão do alimento orgânico, com pouco químico, pouco pesticida e pouco agrotóxico, que cada vez, em alguns países, né, tem tido leis, políticas que se permite cada vez ter mais químico, utilização de químicos na produção alimentar. Então, um alimento mais seguro, com menos químico e, se possível, orgânico para toda a população. Desculpe interromper, Elizabeth, mas tem uma questão, que é... Nós li, principalmente, me tento lembrar agora, de repente, nas condição específica de Cabo Verde, que de volta e meia não tem uns pragas, né? Uns pragas de alguma coisa, né? Então, ele é utilizado. Estes tipos de produtos que você está a referir ali na nossa agricultura. Então, até que ponto não tenta consumir realmente orgânico, biológico, quando ele é, né, dessa forma? Sim, hoje em dia, na Cabo Verde, dificilmente não tem encontra uma alimentação, alimentos que é orgânicos. É muito difícil. Existe sim, tem. Mas é muito difícil por causa disso. Porque tem pragas e produtores que precisam de ser mais educados em termos de utilização de pesticida, em termos de quantidade, porque tem muitos daqueles produtos que tem na Cabo Verde e que é escrito na linguagem estrangeira. Então, mesmo produtores na hora de utilização de que as substâncias químicas, eles próprios querem saber quantidade, qual é a quantidade que você usa, então você acaba para usar de uma forma exagerada. Isso acaba para ter impacto não só no ambiente, porque aquele produto que fica só naquele lugar onde que foi utilizado, né? Tem vento, água, então acaba para solos e solos, né? Então tudo o solo acaba para ficar contaminado, mas também acaba para ter um impacto na saúde. Então, intoxicações e doenças também crônicas, tipo, cada vez que você tem mais casos de câncer, né? Então, hoje em dia é um bocado complicado nesse aspecto, mas é algo que pode ser trabalhado, é algo que pode ser, pode levar aqueles conhecimentos para aqueles produtores e educar-se nesse sentido, que é para ter menos utilização de que as substâncias e também políticas que pode também proteger nesse aspecto. Bom, há bocado também na primeira parte, portanto, a representante da FAO também colocar uma questão que me colocar você também ali, já com visão de nutricionista, né, que te fazes acompanhamento, para não perceber então maneira que não poder fazer para tornar a dieta mais saudável também. Sim, uma alimentação mais saudável tem que ser uma alimentação variável, como eu falei, né? Não tem um pouco de tudo na nossa dia a dia, na nossa alimentação, na nossa refeição diária. Dá um pouco de vegetais, um pouco de fruta, gorduras de fonte bom e óleos também. Óleos e gorduras no sentido de sementes, oleaginosas e frutas também que é fontes de gordura. Especiarias, ervas naturais, temperos naturais. E nada cereais de color, integrais, né? Nada de temperos artificiais. Então, cereais integrais também, menos sal, mais fibra, mais alimentos que é rico em nutrientes e substâncias que é bioativos, que também trazem benefícios à saúde. Então, a alimentação saudável também tem que ser seguro no ponto de vista higiênico, né? Não tem que, como pode falar, cozinha e guarda alimento, que deixa muito tempo fora, principalmente agora que está mais calor, né? O alimento fica até uma hora depois de ser cozido, tem que ir para frigorífico, tem que ser conservado, porque alimento, a partir do momento que não fazer, já começa a ser parte de deteriorização, então já começa a estragar. Então, um alimento feito é um alimento estragado, moda está falando. Então, e conservação é extremamente importante. Mas mesmo, por exemplo, imaginar que um cozinhar assim, uma hora depois, segundo recomendação do nutricionista, colocar, portanto, acondicionar, pôr na frigorífico ou o que for.
se ainda ele estiver morno, que tem mal, porque as pessoas dizem assim, comida quente a gente pode pôr no frigorífico. Não, que tem mal nenhum. E até melhor coloca 30 minutos depois, que ainda está morno, de que deixar ele fica muito tempo fora de geladeira e depois não bem conservado. Ele também estraga muito mais rápido. Você coloca condimentos acaba para estragar comida. E quando não está fazendo natural, por exemplo, se não faz um arroz que nunca coloca nem gordura, nem sal, está passa muito tempo sem estraga, porque é apenas aquele alimento e água. Então, é que estraga muito rápido. E seguro também em termos de o que não é químico, físico. Então, com menos pesticida, com menos agrotóxico. Então, é um alimento mais orgânico. Então, pessoas têm que sempre procurar escolher alimentos o mais orgânico possível, o mais natural também. Se você tem acesso a orgânico, que seja natural, que seja processado, que é capaz para um processo. Tem que ser também uma alimentação rica em vitaminas e em minerais, né? Mais nutritivo. Isso implica na escolha que não está fazendo, então escolha que não está fazendo todo dia, que não está escolhe e coloca na prato ou ingere é extremamente importante, porque é dita quantidade de nutrientes que não está e absorve. Moda não está aquele vídeo, né? Que nos passa, que está falando e coisa que não está nossa saúde está relacionada a coisa que não tem ingere, né? Mas é que só a coisa que não tem ingere, mas também aquilo que não está consegue absorve daquilo que não está ingere. Então, às vezes não pode absorver, não pode ingerir um alimento que é nutritivo, que é muito bom, mas nós fisicamente nosso organismo também está preparado para aquele alimento. Então, tanto o organismo é importante, para a condição de organismo é importante também para a qualidade de alimentos que nós consome. Então, alimentação saudável é isso, é seguro, é nutritivo, é a melhor escolha que não pode fazer, que seja processado o mais natural possível. Então, incluir água, né? Nesse processo todo. Sim, com certeza. A água é extremamente importante. Água potável, de preferência. Claro. Água potável e água está fazendo parte de 90% do organismo. Então, primeiro é a água, depois também que os outros alimentos, com certeza. Mas, doutora, assim, num ano que não está a falar de erradicar fome, né, que é foco, né, grande foco é isso, na Cabo Verde não tem uma questão, que nós é um país de desenvolvimento médio, não é, considerado assim, e não tem alguma produção, ok? Não é que talvez a produção pode ser suficiente ou não, nunca tem esses dados para poder avançar você, mas talvez, não supor, não é? Mas também não te conseguir produzir alguma coisa, não te produzir tudo, porque moda não saber, não te importar muito daquilo que te encontrar nos supermercados, não é? Mas daquilo que é mais natural, biológico, moda você dizer que não te conseguir produzir ali. Não tem questão, não quer saber, ou pelo menos entendimento, de maneira que não te aproveitar ao máximo aquele alimento, às vezes é um bocadinho deficitário. Porque, como está a dizer você assim, não tem algumas coisas disponíveis no mercado, às vezes não quer saber, mas nego não te fazes, ou mas nego não te incluís na nossa alimentação. Né? Por exemplo, já me dá você um exemplo muito claro, às vezes não tem determinados produtos que na hora de fazer não te apertar não te desperdiçar umas partes desse alimento que se calhar até era interessante utilizar. De maneira que não te saber o que fazer, né, nessa situação e o que é que pode melhorar. É assim, a alimentação saudável então tem aquela parte sustentável também, então e limita fazer desperdício. Sabendo que nós é um país subdesenvolvido, não tem produção de alguns alimentos, não deve aproveitar aqueles alimentos ao máximo, na sua totalidade. Então, e tem alguns que não podem consumir folhas, caule e raízes também. Deixa eu dar um exemplo. Ali não está produzindo cenoura, né? Mas muitas vezes no mercado não está a cenoura sem ser folha. E folha de cenoura é bastante nutritivo. Ele é rico também em beta-caroteno, em vitamina C, vitamina A. Ele é para lixo ou para bicho, né? Normalmente exatamente, é isso. Normalmente é isso. Mas não pode utilizar, coloca, por exemplo, para fazer um arroz com as folhas de cenoura, ou coloca na feijão. Então, sempre é bom, não aproveita. Tem outros também, por exemplo, melancia. Melancia, se casca também, casca de melancia pode ser aproveitado. Tem um nutriente que chama citrulina, que te ajuda na vasodilatação, melhora a circulação sanguínea.
ele também pode ser utilizado, não pode fazer doce de casca de melancia, ou também não pode fazer picles, tipo fermentado de casca de melancia. Outro alimento também que não está utiliza, que nunca está fazendo uso de folhas, é beterraba. Beterraba também normalmente é só o tubérculo, né? Aquela parte de baixo, né? Raiz, mas nunca está usa a folha. A folha também pode ser utilizada tanto cru como também cozido. Outro alimento também que é semente da abóbora, ali não está comendo abóbora. Mas não te traz tudo fora. Joga tudo fora, mas não pode secar e assar e retirar aquela parte interna que é cor verde e não está utilizado. É riquíssimo em zinco, que é muito bom para o nosso sistema imunológico, por exemplo, nesse momento ali de Covid que você está vive. Então, aproveita um alimento na sua totalidade, nos traz mais nutrientes para a nossa alimentação, para a nossa saúde, e sem gasta muito, né? Porque não pode usar parte para uma refeição, aquela outra parte não pode deixar para aquela outra refeição. Então, não está reduz custo e não tem maior benefício à saúde. Sim, porque te parece né, contraditório, não te falar de acabar com pobreza, acabar com fome, na verdade, não é? Porque aí até eliminar a pobreza totalmente é outros 500, né? Mas não te falar concretamente da fome, não é? Da falta de alimento. Mas, entretanto, aquele que a pessoa te conseguir adquirir e ter na sua dieta, lá está, tem a questão desde desperdício, né? Até que ponto também não podias só te fazer uma alimentação não só mais nutritivo para nós organismo, como também melhor, né? Para nós carteira, chamamos assim. Com certeza. Por exemplo, tem pessoas que têm acesso, por exemplo, a carnes, a peixe, mas que pode, por exemplo, utilizar feijão, nascer várias versões, principalmente quando não está na época de feijão. Então, não pode só substituir aquele alimento lá que é um pouco mais caro, para um alimento que é menos caro, né? Que é menos custo e que rende, dá para uma família, praticamente para uma família inteira. Então, é que as escolhas que não pode fazer, que as mudanças lá na hora de fazer nossas compras, escolha de alimentos o mais natural possível e utilizar de ser melhor forma. Ou seja, na sua totalidade. Né? Bom, falando em questão de feijões, já que você dá a dica, nós também assistimos às dicas da semana, não é? Que lá está, vai de encontro a feijões. Não poder lançar então as dicas da semana, não perceber um bocadinho sobre feijões. Olá, boa tarde. Eu sou Catarina Ressurreição e estou aqui para vos dar a dica da semana e então optei por falar das leguminosas como fonte de proteína bastante acessível, a que toda a gente pode ter acesso facilmente e que, para além disso, é uma proteína bastante ecológica, porque, ao contrário da proteína animal, não emite gases com efeito estufa, não exige o consumo excessivo de água, não ocupa grandes dimensões de terreno, então não é poluente. É um alimento muito nutritivo, que, além de ser rico em proteína, é rica em vitaminas do complexo B, por exemplo, é rica em minerais, é rica em fibras e tem baixo teor de gordura. Não tem colesterol, portanto, também. E então, é um ótimo alimento por estas três vertentes, quer por ser acessível, quer por não ser poluente, quer por ser nutritivo, mas para o seu consumo ser realmente bom, para o nosso organismo absorver o que realmente de bom tem a leguminosa, é importante seguirem alguns passos e algumas recomendações, como seja, pelo facto de elas se manterem assim, íntegras durante muito tempo, sem necessitar de frigorífico ou qualquer cuidado especial, não se estragam, é porque têm alguns elementos que as protegem das agressões exteriores e esses elementos fazem com que a sua digestão, se nós não os eliminarmos, a sua digestão seja difícil para muitas pessoas que se queixam de gases, de sensação de enfartamento, de inflamação,
quando consomem leguminosas. Então, como é que nós podemos eliminar esses elementos? É muito importante demolhar, ou seja, demolhar pelo menos 12 horas. O ideal é que se demolhe as leguminosas até elas começarem a germinar, a ganharem aquele rabinho, que quer dizer que estão no seu expoente máximo nutricional e que aí já são bastante digestas, não é? Então, demolhar em água 3 vezes, ou seja, para uma unidade, uma xícara de leguminosa, pormos 3 unidades ou 3 xícaras de água, de preferência com um bocadinho de bicarbonato de sódio ou limão ou vinagre. Depois dessa demolha, descartar totalmente essa água e cozer numa nova água. Quando a cozura também tem que ser bem feita, ou seja, quando levantar a fervura, pôr no mínimo e deixar cozinhar até ficar pronta para consumir. E para essa cozedura ser ainda melhor, o ideal seria introduzir na água uma folhinha de alga combo ou uma rodela de gengibre, que ainda torna a leguminosa mais digerível. Além disso, as leguminosas são em geral muito ricas em ferro, mas é um ferro não M, que é um ferro típico dos vegetais e que, para ser bem absorvido, deve ser consumido com uma fonte de vitamina C, deve ser associado a uma fonte de vitamina C, ou seja, ou com um bocadinho de sumo de limão em cima, ou com uma rodela de laranja, ou acompanhar com um bocadinho de sumo de fruta rica em vitamina C. E, finalmente, não devem, após o consumo das leguminosas, ingerir algum inibidor da absorção deste tipo de ferro, como seja o chocolate, o café ou os lacticínios. Portanto, obrigada, Catarina, por essa dica. Acho que muita gente ainda fica por entender como é que não poder fazer e nos feijões confeccionados da melhor forma. Obrigada, doutora Elizabeth, por ter aceito mais uma vez o convite e falar-nos ali sobre alimentação, né? E para dizer-vos outro que modo a não saber tudo o que não está a fazer para nós organismos, as nossas ações têm impacto direto sobre ele, sobre o nosso corpo. Então, nós ser mais prudente, mais responsável e tentar perceber qual é que é a melhor alimentação, a dita alimentação mais saudável para não poder viver chill e viver direito. Até o próximo programa e tenha mais saúde.